pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a Meiriane, psicóloga, que já gravou um vídeo fantástico sobre yoga. Vamos falar sobre um tema maravilhoso hoje também, né, Sim, Meiriane? muito necessário, né, Lívia? Sim. Hoje nós vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares do SUS. Né? Durante muito tempo na nossa história da psicologia, da medicina, a saúde, a doença, né, Sim, foi vista de uma forma muito exclusiva, né, sim. engessada, como se somente um medicamento alopático fosse curar, tratar. E hoje o SUS traz tantas práticas, né, que Sim, as pessoas podem utilizar como formas complementares e sim, integrativas. Nós não estamos falando, né, de deixar outras práticas sim, fundamentais no sim, tratamento, né, com o médico, com o profissional, com o especialista, mas existem outras práticas que vêm sim, agregar, né, sim. Meriane? Obrigada, né, por esse convite, né, por a gente estar aqui falando de algo que acrescenta e muda tanto a vida das pessoas, né, Uhum. porque a medicina é maravilhosa, mas ela é limitada e ela vai Sim. até ali, até aquele ponto. Quantas vezes, né, a gente está diante de uma pessoa que já disse assim para a gente, né, no consultório, por exemplo: nossa, eu já tentei todos os medicamentos, eu já fui no médico, eu já fui nesse caminho, fui nesse, eu não sei mais o que fazer. Então você acaba percebendo que aquele ser, ele não foi considerado na sua dimensão, na dimensão dos corpos sutis, né? Na sua condição energética, na sua condição emocional, na sua condição mental, né? Hoje, antes às vezes a gente atribuía isso, né, a algo da religiosidade, mas não tem nada a ver, né, Lívia? Sim. Hoje a física quântica está aí, Uhum. né? E a gente tem cada vez mais provas, né, do quanto nós somos energéticos, né? Sim, sim. E essa dimensão, né, Meiriane, do sujeito, além do órgão específico, né, a gente fala muito do paralelismo psicofísico, né? Como se a mente tivesse segregada do corpo. Sim, Quantas vezes as sim. pessoas chegam e falam assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça. Uhum. Nossa, eu tô com uma dor na coluna, como se a cabeça tivesse separada do corpo, né? É assim que Sim, a pessoa se percebe, né? com certeza. E essas práticas, né, integrativas me trouxe muita alegria quando eu vi essa validação, né? Sim, sim. Porque a gente para de atuar ali sozinho, em poucos, né? E a gente começa, Aham. então, a fazer parte de um coletivo que valida, que valoriza, né? E que compreende, né? Hoje eu recebo, assim, muito, é um encaminhamento de muitos médicos, né? Que diz o seguinte, ó, vai lá fazer yoga com a Meriane, vai lá ver o que ela tem para fazer em relação aos florais ou ao reiki. Por Sim. quê? Porque aquela medicina ela já foi até onde ela poderia ir, ou ela pode ser potencializada, aquele tratamento, com essas práticas integrativas. A gente tem que pensar sempre que é algo que vem para somar, integrar e não eliminar o que já está sendo feito, né? Sim, sim. E você poderia citar algumas práticas? Você já citou três que Sim, você sim, utiliza, sim. né? Que são Por aí. exemplo, assim, o Dr. Bach descobre lá, né, que é o criador, né, de todo o sistema de florais, ele já descobre, através de uma experiência, né, com ele mesmo, que ele não tinha adoecido fisicamente, ele já tinha adoecido emocionalmente, ele precisava de algo que pudesse curar. Então, o Dr. Bach, um médico inglês, sanitarista, muito observador, uma pessoa muito interessante. Então, ele fala: ah, então eu estou doente mesmo, não tem mais o que fazer, vou lá para o meu canto lá, vou plantar minhas flores lá. E Uhum. aí, através disso, ele descobre, né, nesse experimento, a cura para a própria doença. Então, ele diz o seguinte, que o ser, ele adoece primeiro o psíquico, primeiro o mental, primeiro o emocional e depois isso chega até o corpo físico. Então, quando eu prescrevo uma fórmula floral para alguém, é importante dizer que os florais não são medicamentos, eles não têm contraindicação, eles são utilizados por todos os seres vivos, plantas, animais, pessoas, uma gestante, um bebezinho, né? Porque ele é a combinação da flor com a energia do sol e um conservante natural, né? Então, o que é que esse floral vai fazer quando você toma? Então, ele vai te acalmar,
ele vai alinhar seus chakras, que são seus centros de força, porque quando a gente passa por um estresse, uma frustração, um problema psicológico, um trauma, nós ficamos desalinhados. Às vezes a gente usa até essa expressão, né? Sim. Nossa, mas estou desalinhado, né? E tá mesmo. Porque energeticamente, né, a gente tem aí os nossos chakras, que são os nossos centros de força, que a gente conhece por outras vias como os 7 principais, né? E que Sim. no yoga, né, Lívia, eu quase caí, né, o dia que a professora mostrou, adivinha quantos chakras que a gente tem, segundo o yoga, segundo o Vedanta? Adivinha? Não, eu só conheço 7, porque eu fiz É. o curso de Reiki nível 1. Então, a gente tem 72 mil chakras. 72.000? Então ela mostrou a foto, assim, Nossa! minha mestra do yoga, e eu quase caí. Depois te mostro a foto aqui. E eu quase caí, assim, falei, nossa, como assim, né? Então a gente tem os chakras, tem os, como se fossem subpontos, né? Que são os marmas. Então são micropontos que a gente vai tendo, assim, no nosso corpo, que mostra o quanto nós somos compostos, né? Dessa energia. Então, essa questão dos pontos aí que você está pontuando tem a ver com a questão da Da acupuntura? acupuntura, assim, da Da reflexologia, tudo reflexologia? isso. Então, compõe tudo isso. Interessante. Às vezes, também, na minha prática clínica, eu indico muito para o médico que trabalha com a medicina chinesa, que trabalha com a acupuntura, que trabalha com moxa. Então, assim, como é bom a gente poder ter essa gama, né, de recursos para oferecer para alguém e não Sim. ficar focado ali no sintoma. A pessoa não é um sintoma. A gente tem que entender o que é que aconteceu com ela. E o Ayurveda me trouxe um pouco desse conhecimento, né? O Ayurveda é um dos braços do yoga. Ele me trouxe esse conhecimento da gente investigar como que é a alimentação dessa pessoa. É uma alimentação pura? Não é? Como que é? Porque o yoga acredita, Lívia, que quando eu me alimento de algo puro, eu me torno puro. Então, Buda diz que a natureza dos nossos pensamentos é igual à natureza do nosso alimento. Então, quanto mais alimentos puros eu ingerir, mais pureza eu vou ter nesse corpo, nesses pensamentos, né? Então, por exemplo, quando você abre uma mão, vê um tomate, uma folha de alface, você vê luz ali, né? Então, Uhum. você ingere essa luz, você ingere o prana, você ingere a energia vital daquele alimento e você se abastece aí também, além dos nutrientes. Ah, eu abri um pacote de bolacha. Ah, eu comi um pedaço de carne. São alimentos mortos, que não vai trazer nenhum tipo de prana para você, nenhum tipo de energia vital. Ah, então por isso que muitas pessoas se tornam vegetarianas, veganas, nesse Sim, sentido também, de também. energia Uma pela compaixão, né, dos dos animais, que é animais. muito comum, e outra por entender que a gente se nutre, os outros corpos desse alimento, né? Então, para o yoga, né, para o Ayurveda, ele diz o seguinte, que a gente se nutre de tudo aquilo que a gente lê, vê, ouve, ingere, toca. Então, essa nutrição, ela é muito superior, ela é muito maior do que a gente imagina, né? Então, os florais, eles vão fazer isso com a gente. Esse olhar, né, que o yoga traz com a nossa Uhum. alimentação. O reiki, que seria, assim, uma técnica, né, que foi criada no Japão pelo Mikao Usui, que ele descobre, então, que ele era uma pessoa, assim, muito inspirada, num momento de retiro, de recolhimento, ele tem a revelação dessa técnica, né? Então, que é a cura pelas mãos. Então, a pessoa precisa ter um treinamento, ser iniciada e passar essa energia que já está aí no universo, que vai ser colocada nas mãos de quem vai ministrar o reiki. E as pessoas melhoram muito, sabe, Lívia? Assim, inclusive a qualidade de vida. Eu já tive casos assim de paciente, por exemplo, assim, fazendo uso de florais comigo após a quimioterapia, sem ter aqueles sintomas todos da quimioterapia. Então melhora muito a qualidade de vida. Paciente que às vezes não encontra outra solução, tipo esporão, né, que é uma coisa que dói Uhum. muito, não sei o que, não tem remédio na medicina, mas tem floral, que ajuda, que tira a dor, que melhora, porque os florais atuam nesses outros corpos sutis. E é uma mudança, Lívia, assim, que os florais fazem com a pessoa, muito sutil. De repente, eu atendo também só consulta de floral. E aí, de repente, a pessoa fala assim para mim, assim, às vezes ela tá 6 meses, um ano, né, porque a gente
fica um tempo trabalhando aquele diagnóstico inicial, depois a gente vai modificando, mantendo, e de repente a pessoa fala, por que eu cheguei aqui mesmo? Qual que era meu primeiro sintoma mesmo, né? Às vezes ela já se desvencilhou de forma tão natural que ela nem lembra mais. Daquela queixa inicial, É, daquele sintoma focado exatamente, na doença, né? Na exatamente. dor, Então, eu tenho Que uma experiência muito interessante. bacana, assim, com os florais, né? Eu super recomendo. E principalmente por ele vir junto com a medicação, inclusive ele potencializa o efeito daquela medicação, né? Então é muito interessante. E ele é indicado para qualquer faixa etária? Porque o yoga você falou que qualquer. Pode ser Sim, criança, adulto, idoso, os pode florais ser. Os também? florais também. Eu trabalho com os florais de Saint-Germain. A única diferença que eles têm dos florais de Bach é que são flores brasileiras, né? Os florais de Ah, Saint-Germain e sim. os outros de Bach são flores da Inglaterra. Então, a gente consegue fazer, só para você ter uma ideia, a gente consegue abranger 800 tipos de diagnósticos, tá? De doenças que eu posso tratar com floral. Então, a gente tem um dicionário, assim, grossão de fórmulas que vão trabalhar doenças que já estão cristalizadas no corpo físico, né? Ah, eu tenho um enjoo. Ah, eu tenho uma pressão alta. Ah, eu tenho esporão. Nossa, né? E tem as doenças que estão nos corpos sutis. Ah, eu tenho uma tristeza profunda. Eu tenho uma Hum, depressão. Então, ele se divide, né, entre essas duas categorias, que é muito legal, que é muito interessante. A aromaterapia também, né, que pega aí um hum. pouco também Nós tivemos a experiência agora há pouco, né? Que a gente aqui, estava ó. aqui com o ar ligado, espirrando, e a gente Eu falei, utilizou o ah, quê? tem um olhinho aqui, um óleo essencial puro para rinite. A Lívia passou, o efeito foi bom, né? Porque Ó, o ar tá ligado, a pessoa tá inteira. não tive um espirro até agora. Que interessante, Ai, Meiriane. Então você trabalha com aromaterapia, isso. O reiki e reiki os e os florais. florais e a yoga. E a yoga. E para quem é de Beraba, a gente tem um serviço de reiki, né? Que eu faço parte, sou voluntária lá, todo domingo, às 6 horas da tarde, chama Cantinho do Céu. Você tem Instagram, segue o pessoal lá no Cantinho do Céu. Você vai poder ir lá tomar um reiki, se beneficiar dessa experiência todo domingo, às 18 horas, tá? Aqui em Que é o programa Uberaba de. tem o Seda O Seda também, né? Eu também, fiz o curso Seda. de reiki Conheço o lá. trabalho deles, bem legal, né? Quando eu conheci o Seda, eu tinha uma dor muito grande no estômago, eu tinha Aham. gastrite. E aí eu Olha. fiz 4 aplicações de reiki lá, Olha que maravilha, não tive mais, que sabe? maravilha. Sanou, acho que esse corpo físico, Sim, astral, né? Que eu sim, fiquei tão encantada pelo reiki sim. que eu Você fiz foi o querer curso. fazer. Ótimo, E muito assim, bom. eu tenho vontade de aprofundar, Sim, porque as evidências são muito intensas, né? são. De pessoas que você atende, essa questão energética é muito interessante. Para Sim, nós que somos da área da saúde, nós temos aí alunos da nutrição, sim, alunos que estão cursando fisioterapia, enfermagem, sim. de várias dimensões E da que eu área da acho saúde. interessante que a gente possa abrir, né, a nossa mente, o nosso coração para entender o que é tudo isso, para experimentar, né? Às vezes eu vejo profissionais assim, no primeiro momento, assim, falar, ah, não, isso não acredito, isso não é Sim, ciência, e não sei o quê. Então, hoje a gente tem, inclusive, a sintonizadora dos florais que eu trabalho, que é a Neide Margonari, ela já tem um trabalho dentro do Sírio-Libanês, ela tem um trabalho na Unifesp, então utiliza-se hoje os florais, por exemplo, dentro da Unifesp, para pacientes renal crônico, que receberam os rins e rejeitam, né? Então ela tinha um índice muito grande. hum, Então eles trabalham os florais para diminuição do índice dessa rejeição. Então maravilhoso, porque é um assim, corpo sabe? estranho, Sim, né? corpo É o órgão de estranho. outra pessoa. Que Então, interessante, hein? então a gente tem vários relatos, a gente tem estudo, tem pesquisas, né, de como que esses florais atuam. Ah, nos animais também é maravilhoso. Nas crianças e nos animais, o efeito é imediato, assim, porque eles não têm resistência, né? Eles simplesmente recebem, né, aquela ajuda. Então, assim, eu tenho um caso, não sei se dá tempo aí de contar, da minha cachorrinha que foi separada, assim, quando ela chegou para mim, já fazia
já há um tempinho, já tinha dado o desmame e tal, né? Mas todo dia, quando era tipo 5 horas da manhã, 4 horas, ela começava a chorar. Aí um dia, eu não trabalhava com florais ainda. Aí um dia um amigo foi na minha casa, falou assim, que já trabalhava com florais, esse amigo, Alfredo. Aí ele falou assim, deixa eu te falar, essa cachorrinha tá com ansiedade de separação e a gente vai arrumar um floralzinho para ela, para dar um conforto no lugar dessa mãe que ela perdeu. Eu achei aquilo tão curioso. Falei, tem contraindicação? Não, não tem. E aí a gente deu assim metade do vidrinho para ela, que é a fórmula Leucanta, que trabalha para pessoas adotadas, que trabalha pessoas que têm dificuldade de relação materna, pessoas que têm traumas, né, com as mães, pessoas que foram separadas dessas mães e os animais também. Então foi muito positivo para essa cachorrinha utilizar a fórmula Leucanta e sanou, sabe? Aquilo trouxe um conforto assim pro coraçãozinho dela. E ela ficou bem depois, parou de Nossa, que chorar, sabe? Então a gente tem muitos interessante. casos, assim, muitas crianças, por exemplo, criança que tinha medo de cachorro, aí toma um floral específico, eu tenho medo de andar de avião, tem floral para medo, tem floral para tudo isso, medo de dirigir, ah, Medo de dirigir, que sim, a gente interessante. tem bastante. Então pega muita coisa, sabe, Lívia, assim, muitos aspectos, né? Emocionais, físicos, Aham. mentais. Tem a mente muito agitada, né? E uma coisa que eu não que é muito importante também dentro das práticas integrativas que o yoga pode contribuir, né, voltando para o yoga, é o poder da meditação, tá? Uhum. Os benefícios da meditação, o quanto a meditação ela traz mais saúde, clareza mental, discernimento, melhora da imunidade, diminuição do estresse, da ansiedade. Então, assim, 5 minutinhos de meditação por dia, 10 minutinhos pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de vocês, principalmente quem estuda, quem está nessa pilha do ambiente acadêmico, né? Porque é muito Uhum. puxado, é prazo, ninguém quer saber o que está acontecendo com você, Sim. você tem que estar aqui, você tem que cumprir seus prazos, seus trabalhos, não sei o que e tal. Então, assim, são técnicas, né? Então, tem floral do estudante para poder melhorar a memória, melhorar a capacidade de concentração. Então, tem muitos recursos, né? E tudo isso, gente, sem contraindicação, né? Sem agredir, respeitando o sistema natural do nosso corpo, respeitando a nossa essência, né? Que é o mais importante. Sim. E aí nós, né, muitas dicas, muitas informações maravilhosas. A gente pretende gravar outros vídeos com a Meriane, né, práticas de Opa, tô yoga. aqui, tô aqui. Em breve vocês, né, terão aí, assistirão outros vídeos e compartilhem com os amigos, divulguem, porque nós, como estávamos falando há pouco, né, a gente precisa Sim, divulgar, semear sim, mais coisas boas, é, né, práticas que nos trazem sim, bem. Falo, né, por experiência própria. Eu tinha uma gastrite terrível. Depois que eu recebi 4 sessões de Reiki, sim, eu muito bom. consegui equilibrar os meus chakras, né? E Sim, consegui, sim, fiquei tão encantada com a prática que eu resolvi fazer o curso. E qualquer sim, um de vocês pode fazer, é, qualquer um de vocês pode ser um reikiano, pode sim. trabalhar com alguma prática integrativa e complementar Sim, aliada, né, à área sim. que vocês atuam, porque É, vem somar, né, muito Meriane? importante, né, a gente sair dessa coisa assim de que aquela pessoa é só um corpo físico. Ela não é só um corpo físico, ela é um corpo mental, ela é um corpo emocional e ela é também um corpo espiritual. E muita coisa acontece no campo das sensações, das emoções, né? Então, para quem não sabe, né, os chakras, não chakras, né? Ah, falei, Os chakras chakras. chakras, eles são centros de força, né? Eles estão localizados, né, aqui embaixo, a partir da fontanela, né, até a base da coluna, e são 7 os principais, e eles precisam estar alinhados, né, para a gente ter uma boa saúde, um bom equilíbrio. Ele localiza no nosso corpo físico, mas ele compõe o nosso corpo energético. Então, todas essas práticas vêm contemplar esse equilíbrio desses chakras, desses centros de força.
e vem fazer, né, com que a gente tenha uma vida melhor, porque problema nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, Uhum. né? Então, assim, de que forma que a gente pode viver melhor, né? De que forma que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, Sim. né? Encarando os desafios com um pouco mais de tranquilidade, né, Lívia? Uhum. Já que a gente vai ter que, né? No meu Instagram tem meditação gravada, se vocês quiserem acessar lá, Meiriane Souza, né? Eu sempre faço reels, sempre faço lives, né? Então tem todo esse material aí das práticas integrativas no meu Instagram, Meiriane com 2 N's, Souza tudo com S. Então, se o aluno Né? quiser fazer uma prática, tem lá. É só ir no seu Instagram que ele vai conseguir acessar uma prática. Isso. Se eu estiver lá ansioso, tem uma prova X, vai lá no seu Instagram, ele consegue acessar a prática. Nós temos lá, tá bom? Falou, pessoal? E compartilha aí com os amigos, né? Porque a gente precisa semear. Precisamos semear o bem, precisamos semear práticas que vêm agregar. Lívia, gratidão pelo convite. Nossa, nós que agradecemos. Foi muito bom estar com você. Nossa, muito bom mesmo. Em breve a gente vai estar aqui com a Elida e a Cris, tá bom, pessoal? Juntamente com a Meiriane aí, que já se tornou nossa parceira. Opa, vamos lá. Um abraço a todos. Tchau.